Olá, alunos de redes de comunicação de dados, né? Vamos iniciar as nossas aulas teóricas propriamente ditas, né? E nós vamos iniciar, como falamos no vídeo que apresentava o plano de ensino da disciplina, né? Vamos iniciar a abordagem do conteúdo pelos protocolos de acesso múltiplo, né? Os protocolos que efetivamente gerenciam o acesso a um meio compartilhado, né? Então, sempre que você tem um meio compartilhado, você necessariamente tem que gerenciar quem é que vai acessar esse meio, né? Porque pode acontecer de duas estações, duas máquinas, no contexto de redes de computadores, quererem transmitir ao mesmo tempo. E o protocolo de acesso múltiplo tem que definir quem é que vai transmitir, né? Então, há uma série de analogias, né? Talvez a analogia mais interessante seja a da reunião, não é? Uma reunião que não tem nenhum tipo de protocolo de gerência de acesso ao meio é uma reunião que não tem uma boa eficiência, que não funciona bem, não é? Então, é o tipo de reunião onde todos podem falar quando quiserem, né? Muitas vezes as pessoas vão falar ao mesmo tempo, isso vai gerar uma colisão das mensagens que elas estão emitindo, e a recepção da mensagem por todas as outras pessoas vai ser comprometida. Então, um protocolo de acesso a um meio como esse, que não faz restrição alguma, ele tem uma eficiência muito baixa, né? Uma forma de você melhorar isso, por exemplo, é você fazer um protocolo nessa reunião onde quem queira falar levante a mão, né? E aí uma pessoa gerencia essa reunião e vai dar o direito de transmissão para cada pessoa, né? Então, um tipo de reunião dessa vai funcionar de uma forma muito mais eficiente, né? Então, essa analogia que nós podemos fazer. No caso das redes de computadores, são máquinas que acessam um meio compartilhado, seja esse meio qual for, né? Estamos falando no ambiente das LANs, né? No ambiente de redes locais. Então, elas compartilham um meio de transmissão, seja qual ele for, o ar, cabo, fibra, seja qual ele for. Então, todas as máquinas compartilham esse meio de transmissão, então tem que haver um protocolo que vai gerenciar o acesso a esse meio, não é? O primeiro protocolo que nós podemos abordar é o Aloha Puro, né? O Aloha Puro é um protocolo sem restrição, né? Qualquer uma das máquinas pode transmitir no momento que bem entender, né? Para entendermos um pouco mais o funcionamento do Aloha Puro, né? Temos que definir, por exemplo, o tempo de quadro. Tempo de quadro sendo o tempo máximo para transmitir um pacote padrão, um quadro padrão, né? E vamos considerar a geração de n quadros por tempo de quadro, ok? Se esse n for maior do que 1, quase todos os pacotes estão sendo destruídos. Por quê? Porque você tem uma geração de quadros muito grande, né? O tempo que seria suficiente para transmitir um quadro, você está gerando 2, 3. Então,
praticamente todos os pacotes vão ser destruídos. O ideal é que o N, a geração dos quadros, seja maior que 0 e menor que 1. Não muito próximo de 0, porque se você estiver muito próximo de 0, você está perto da ociosidade, né? E nem muito próximo de 1, né? Porque se estiver muito próximo de 1, a probabilidade de colisão, de destruição simultânea dos pacotes é muito grande, né? Esse é o N, então. E agora vamos considerar o G, né? O G são tentativas por tempo de quadro, novas e retransmissões, porque o que acontece? Quando uma máquina transmite um pacote e ela não tem sucesso nessa transmissão, ela tem que retransmitir o pacote. O N são só pacotes novos. O G são pacotes novos e retransmissões de tentativas infrutíferas que não tiveram sucesso na transmissão, tá? E aqui ali a gente coloca que sempre o G é maior ou igual a N. Mas se você não está tendo colisão nenhuma, o G é igual ao N, né? Então ali é o número 1. Baixa carga, o G está muito próximo do N, quase não há colisão. Quando há uma alta carga, muitas estações querendo transmitir ao mesmo tempo, o G é muito maior do que o N. E nesse caso você tem muitas retransmissões. Então, aloha puro. Um quadro não sofre colisão se nenhum outro quadro for transmitido dentro de um tempo de quadro desde o seu início, né? Então, no desenho, né, ao final do slide, você tem o pacote que você quer transmitir, é o pacote amarelo, não é? E o que está dizendo essa primeira frase do slide? Que se durante a transmissão do seu pacote de interesse, o pacote amarelo, nenhum quadro pode interferir com o final desse pacote amarelo, nem com o início desse pacote amarelo, tá certo? Então, olha, um quadro não sofre colisão se nenhum outro quadro for transmitido dentro de um tempo de quadro desde o seu início, não é? Então, o quadro começou a transmitir o quadro, se não gerou nenhum pacote junto com ele, não houve colisão, ok? Então, o pacote verde não pode colidir com o amarelo, e o lilás, e o pacote amarelo também não pode colidir com o pacote lilás, tá certo? Probabilidade de colisão, né? Sempre quando você trabalha com protocolo de acesso múltiplo, você tem que trabalhar com a estatística envolvida, né? Então, qual que é a probabilidade de colisão, né? Pacote enviado, né, em T0 colide com outros pacotes enviados no intervalo T0-1, T0+1. É o que a gente acabou de falar sobre o pacote verde não interferir com o amarelo e o amarelo não interferir com o roxo. Então, ou seja, o período vulnerável de colisão são 2 tempos de quadro, né? Um tempo de quadro para o verde não colidir com o amarelo e outro tempo de quadro para o amarelo não colidir com o roxo. É o valor puro, né? O throughput. O que é throughput? Throughput é a taxa efetiva, né? Vamos chamar de S, né? E a probabilidade de não haver colisão vamos chamar de P0. Okay? Então, eu posso dizer que a minha taxa efetiva, né, é G vezes P0. Ou seja, a minha taxa efetiva são todas as tentativas de transmissão na rede vezes a probabilidade de não haver colisão. Agora,
a probabilidade de x quadros serem gerados durante um tempo de quadro, né? Aqui cabe um parênteses: toda a geração de tráfego, né, seja tráfego de dados, tráfego telefônico, tráfego até de engenharia civil mesmo, de trânsito, por exemplo, né? Então, toda geração de tráfego segue uma distribuição estatística de Poisson, né? Que é essa fórmula que vocês verificam aí no segundo bullet, né? Onde P0, de novo, a probabilidade de não haver colisão, é igual a G elevado a X vezes exponencial de menos G. Isso tudo sobre X fatorial. Relembrando, o que é P0? Probabilidade de não haver colisão. O que é G? Tentativas totais de transmissão. O que é X? X são X quadros gerados. E o que G, novamente, são as tentativas totais de transmissão na rede. Agora a pergunta: qual a probabilidade, né, de nenhum quadro ser gerado? A probabilidade de nenhum quadro ser gerado é a probabilidade, na fórmula, de x ser igual a zero, né? Então, a probabilidade de x ser igual a zero vai ser E elevado a menos G sobre 0 fatorial, que é 1, né? Então, vai ser E elevado a menos G. Então, a probabilidade de nenhum quadro ser gerado é E elevado a menos G. Isso num tempo de quadro. E qual será a probabilidade de nenhum quadro ser gerado no período vulnerável? O período vulnerável, vocês se lembram, são 2 tempos de quadro. Então, a probabilidade vai ser, né, a soma da probabilidade de um intervalo e no outro. Só que em probabilidade, quando você soma probabilidades, na realidade você multiplica matematicamente, né? Então, essa probabilidade vai ser E elevado a menos 2G. Ou seja, retomando, a probabilidade de nenhum quadro ser gerado no período vulnerável é E elevado a menos 2G. E quando você é um pacote de interesse, para você ter garantia que não houve colisão, né, nenhum quadro pode ser gerado no período vulnerável. Ou seja, a probabilidade é elevada a menos 2G. Então, substituindo na primeira fórmula, no início do slide, né, de eficiência, de throughput, taxa efetiva, S, vai ser igual a G vezes a probabilidade de não haver colisão no período vulnerável. E a probabilidade de não haver colisão no período vulnerável é exponencial de menos 2G. Então, nós temos essa última fórmula, que nos dá a taxa efetiva, o throughput para o Aloha puro. Agora, nós queremos saber qual seria uma probabilidade máxima. Nós temos a expressão, a fórmula da eficiência máxima. Então, nós temos a fórmula. Então, basta derivar e igualar a zero, né? Então, você pegando a primeira fórmula, derivando e igualando a zero com relação a G, você vai verificar que a eficiência máxima acontece quando G é igual a meio, 0,5. Então, essa eficiência máxima, substituindo G igual a meio na primeira fórmula, no slide, você vai ter 1 sobre 2E. E isso é 0,184. Ou seja,
A eficiência máxima é de 18,4%. Qual é o significado disso? O significado disso é que, no melhor das hipóteses, de cada 100 pacotes transmitidos, 18 conseguem ser transmitidos sem colisão. Isso na melhor situação, uma situação de máximo, que é difícil de ser atingida e na maioria das vezes você vai estar num valor abaixo disso. Então, no melhor das hipóteses, de cada 100 pacotes, 18 vão ter sucesso na transmissão. Né? Vocês verificam aí um gráfico, né, do Aloha puro, o primeiro gráfico, o gráfico com um pico menor, né? E vocês verificam também que se o G tende a zero, o S também tende a zero. E se por quê? Porque se o G tende a zero, a sua rede está ociosa e a eficiência de uma rede ociosa tende a zero. Por outro lado, se o G tende a infinito, a eficiência também tende a zero. Né? Isso também faz sentido, porque se o G é muito grande, tem muitas retransmissões, e aí a eficiência da sua rede vai ser muito pequena. Tá? Então, para o Aloha puro, nós temos esse formato aí de gráfico para o throughput, para a eficiência. Uma forma de se melhorar o Aloha puro seria o Slotted Aloha, onde aí você insere uma pequena restrição. Você sai de tempo contínuo para tempo discreto. Né? No Slotted Aloha, você só pode transmitir no início do slot. É como se fosse uma batida de martelo, né? Um clock. Então, no início, na batida do martelo, você pode transmitir. Se você tiver alguma coisa para transmitir depois, você vai ter que esperar o próximo clock, a próxima batida de martelo, para aí então você transmitir. Né? E esse slot vai ser exatamente o tempo de 4. Né? Vai ser do mesmo tempo da transmissão do tempo de 4. Né? Uma outra questão no slot da Aloha é essa restrição. Né? No Aloha puro não havia restrição nenhuma. No slot da Aloha você tem uma restrição mínima. Qual é essa restrição mínima? Não pode transmitir a qualquer momento. Tem que esperar o início do próximo slot. Né? Então você não pode transmitir quando a estação quer. Sempre tem que transmitir na batida do martelo, no início do clock. Tá bom? Obviamente que isso exige uma sincronização entre as máquinas. Todas elas têm que saber quando é que é o clock, quando é que é o início do período de transmissão. Né? O período vulnerável, nesse caso, cai a metade. Por quê? Porque se naquele slot ninguém transmitir junto com você, a sua transmissão foi bem sucedida. Né? Então, o período vulnerável agora, ele se reduz. Ele é apenas de um tempo de 4. Né? Então, para exemplificar, nós temos aí esse gráfico, ao final do slide, onde nós temos o nó 1 em amarelo, o nó 2 em verde e o nó 3 em lilás. Né? E no eixo X nós temos os slots, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. São os slots. Né? Então, no primeiro slot, nós temos o nó 1, 2 e 3 transmitindo ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Houve colisão, um C de colisão. Né? No slot 2, não houve nenhuma estação transmitindo, ou seja, a rede ficou ociosa. No slot 3, a estação
1 e a estação 2 tentaram transmitir. Uma atrapalhou a outra, houve colisão. Ok? No slot 4, só a estação 2 tentou transmitir. Então ninguém atrapalhou e ela conseguiu transmitir. Houve sucesso na transmissão. No slot 5, ninguém tentou transmitir. No slot 6, o nó 1 e 3 tentaram transmitir. Houve colisão. No próximo slot, ninguém tentou transmitir. Rede ociosa. No próximo slot, só a estação 1 tentou transmitir. Transmissão com sucesso. No próximo slot, só a estação 3 tentou transmitir. Houve sucesso na transmissão. Ok? Então, se você for verificar, né, a eficiência dessa estrutura, né, nós podemos considerar que houve uma eficiência de 30%, por exemplo, porque foram 10 tentativas e dessas 10 tentativas, 3 tiveram sucesso. Então seria uma eficiência de 30%. Ok? O slot da Aloha, retomando a fórmula, né, de S, só a fórmula de S da eficiência é G vezes a probabilidade de não haver colisão. Está aqui, né, a primeira fórmula. Então, eficiência é G vezes a probabilidade de não haver colisão. Só que o período vulnerável agora é de apenas um tempo de quadro. Então, a probabilidade de não haver colisão é E elevado a menos G, nesse caso. Então, a eficiência, o segundo bullet, né, a fórmula do segundo bullet vai ser G vezes a probabilidade de não haver colisão no período vulnerável, que nesse caso é E elevado a menos G. Se você quiser saber o valor máximo de eficiência, é só derivar essa expressão e igualar a zero. Você vai ver que, para isso, o G tem que ser igual a 1. Substituindo G igual a 1 na fórmula do segundo bullet, né, você vai verificar que a eficiência máxima é 1 sobre E, que é igual a 0,37, ou seja, 37%. Ou seja, na melhor das hipóteses, no slot da Aloha, de cada 100 pacotes transmitidos, você consegue a transmissão com sucesso em 37 deles. Né? É uma eficiência muito baixa, ainda assim melhor do que o Aloha puro, mas mesmo assim uma eficiência muito baixa, né, para uma transmissão de dados em alta taxa de comunicação. Né? E lembre que esses 37% é o melhor caso. Veja o gráfico do slot da Aloha abaixo, né? Um formato muito parecido com o Aloha puro, as mesmas considerações que nós fizemos com o Aloha puro também podemos fazer agora, quando G tende a zero e quando G tende a infinito. Ok? Por hoje, essa gravação é o suficiente. Depois nós retornamos e continuamos aí nesse arquivo, passando os conceitos dos protocolos de controle de acesso múltiplo. Ok? Até mais. Tchau.